Vem da Argentina a maior bomba da sexta-feira. O jornalista argentino Gastón Edu, que cobre a seleção do seu país, assegura que o Palmeiras fez proposta oficial para comprar Thiago Almada, meio atacante do Atlético de Madrid e um dos principais nomes à disposição no mercado. O Atlético de Madrid já anunciou que topa negociá-lo. A pedida de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do Palmeiras que preferiu não confirmar nem desmentir. Fiquei com a impressão de que o negócio é real. A Almada passou de forma brilhante pelo futebol brasileiro com a camisa do Botafogo, tendo sido decisivo nas conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. E se contratado pelo Palmeiras, se torna uma peça super importante por uma posição extremamente carente. Verdão busca desde o ano passado um camisa 10, por entender que Rafael Veiga perdeu demais em performance e que o Maurício nunca conseguiu jogar como se imaginava. Até por isso, o Palmeiras vinha conversando com o Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, cujo contrato se encerra na metade do ano. A ideia do Verdão era assinar um pré-contrato. Quando surge a possibilidade de contratar Thiago Almada, o Verdão se apressa e abre conversas. Jogador que ganha na casa dos 3 milhões de reais por mês no futebol espanhol, havia ido muito bem no Lyon, mas não conseguiu performar com o Diego Simeone. Informação que vem da Argentina dá conta de que o Almada quer sair do Atlético de Madrid porque entende que pode ser prejudicado na sequência da carreira e em especial na Copa do Mundo. Ele é titular absoluto da seleção argentina. Saideira sobre o Verdão, Luiz Pacheco, volante de 17 anos de idade, que pertence às categorias de base, deve ser bastante testado pelo Abel Ferreira durante o Campeonato Paulista. E se sair bem, é possível até que o Palmeiras desista da ideia de trazer um primeiro volante. O Marlon Freitas foi contratado recentemente, mas pode jogar como primeiro e também como segundo homem do meio-campo. O que você pensa sobre Thiago Almada no Palmeiras? Para mim, seria a melhor contratação do futebol brasileiro nos últimos anos. Eu acho, inclusive, o Almada mais jogador do que o Arrascaeta, que eu considero craque. E você? Pensa diferente? Pensa igual? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar o like. Hora de falar sobre o Grêmio, que pensa em contratar o goleiro Everton, do Palmeiras. Negociação que, inclusive, irritou dirigentes alviverdes. Tudo porque o Grêmio procurou representantes do Everton na OTB, em vez de conversar primeiro com o Palmeiras. As conversas dá para dizer que avançaram, e o Everton gostou da possibilidade de se tornar titular absoluto no tricolor gaúcho. No Palmeiras, ele sabe que vai ter de, na melhor das hipóteses, revezar a posição com o Carlos Miguel. O Abel estava cogitando ter o Carlos Miguel para os jogos do Campeonato Brasileiro e Paulista, contando com o Everton para os jogos de Copa. Palmeiras já havia recentemente recusado a possibilidade de negociar o Everton com o Bahia, mas se o Everton fizer questão de ser negociado com o Grêmio, a coisa pode acabar acontecendo. O atual contrato do Everton se encerra em dezembro desse ano, ele tem 38 anos de idade. Preciso falar agora sobre um alvo de Palmeiras e Atlético Mineiro que deve parar na Juventus da Itália. Me refiro a Guido Rodrigues, volante argentino de 31 anos de idade. Ele pertence ao West Ham e vive os últimos 6 meses do seu contrato. A Juventus há bastante tempo namora a possibilidade de contratar o Guido. E de acordo com a imprensa italiana, nas últimas horas, a Juve procurou os representantes do atleta para tentar um pré-contrato. A conversa avançou e agora a intenção é convencer o West Ham a liberar o Guido Rodrigues de forma antecipada para que ele se torne reforço ainda nessa janela de janeiro. Guido, que jogou apenas 6 partidas com a camisa do West Ham na atual temporada, não entra em campo desde 20 de dezembro. Dos últimos 4 jogos da equipe inglesa, nem sequer saiu do banco de reservas. Chita Verde. Nicola, como está a reportagem do João Paulo Sampaio? Deixa eu falar uma coisa sobre o João Paulo Sampaio, que envolve o João Paulo Sampaio, né? Uma dessas páginas do Palmeiras nas redes sociais, de palmeirenses nas redes sociais, informou que o Al Hilal tem a intenção de contratar o Riquelme Felipe. Cara, eu não sei, talvez eu seja azarado, mas quase tudo que essa pessoa ligada, que esse palmeirense das redes sociais escreve, nada se confirma. Mas enfim, deve ser um azar meu, que eu só vejo as notícias que não batem. E ele disse que o Riquelme Felipe fazia parte dos planos do Al Hilal e que poderia pintar negociação. O que eu fiz? Entrei em contato com o Diogo Silva, o empresário do Riquelme Felipe. Para o empresário seria espetacular dizer, não, cara, tá rolando, se dá visibilidade para o Riquelme Felipe, que é uma joia, mas ainda não explodiu no Palmeiras. E ele falou, Nicola,
absoluta mentira, tem nada a ver essa história. Inclusive o pai do jogador e o próprio jogador já vieram me perguntar se tinha alguma coisa. Posso assegurar que não tem nada. Falei, beleza, e tem alguma coisa de outro clube? Aí o Diogo Silva, que é da Web Soccer, me contou que o Copenhagen, da Dinamarca, entrou em contato com uma carta de intenção. Falei, mas o que é uma carta de intenção? É um documento em que você manifesta o interesse e pede que o clube que detém os direitos do jogador responda quais seriam as cifras necessárias para a negociação avançar. E está nesse estágio, tá? Então, o Copenhagen entrou em contato com uma carta de intenção, nada relacionado ao Al Hilal. Beleza? Fabinho Mancha, torcedor do Palmeiras e membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. O Palmeiras está contratando o Julian Milan, uruguaio do Nacional do Uruguai. Nunca havia ouvido falar sobre o tema. Julio Milan. Nunca tinha ouvido falar. Deixa eu buscar mais informações. Julian Milan, 27 anos de idade, colombiano. Joga como zagueiro. 46 jogos, 4 gols e 3 assistências. Bastante gol, bastante participação em gol para um zagueiro, né? Foi comprado por 490 mil euros. Deixa eu só trazer uma atualização sobre Palmeiras e busca por zagueiro, Fabinho. O Palmeiras fez, no fim do ano passado, um contato com o staff do Joaquim para entender as condições do negócio. E havia sido marcada para 7 de janeiro uma reunião entre os representantes do Joaquim e o pessoal do Palmeiras para tentar avançar nas tratativas com o Tigres. Você vai lembrar do Joaquim, que surge muito bem no Cuiabá, vai para o Santos e é vendido para o Tigres. Essa reunião no dia 7 não aconteceu entre o representante do Joaquim e o pessoal do Palmeiras. Isso porque o Paris FC, que não é o Paris Saint-Germain, um outro clube chamado Paris FC, entrou na parada, mandou uma carta de intenções e pretende fechar o negócio o mais rápido possível. O Cruzeiro também havia demonstrado interesse em contratar o Joaquim, mas especialmente com a possibilidade mais do que real da permanência do Jonathan Jesus. O Jonathan não foi envolvido na negociação com o Gerson. O Cruzeiro não deve contratar mais um zagueiro. E aí, só para completar, formação de bastidor, né? Estava conversando com uma pessoa que trabalha com o Joaquim, e essa pessoa me contou que o Paris FC é comandado desde o ano de 24 pela família mais rica da França. Uma família cujas propriedades estão todas associadas a marcas muito famosas na França. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, eu vou passar o nome da família e também quais são as empresas que certamente vocês conhecem de posse dessa família. Paris FC, quer ver? Peraí. Não, tá na matéria do blog. Fiz uma matéria no blog e estava explicando essa história. Essa família, ela possui... Estou abrindo a matéria rapidinho aqui e já vou contar para vocês. Espera aí. A família Arnaud, tá? Mais rica da França e dona do conglomerado de grifes Louis Vuitton, Dior, Moet e Chandon, tá? Então, curiosidades. Quando vocês forem falar sobre o futebol francês, saibam que tem o Paris Saint-Germain e o Paris FC. O Paris FC passou a ter como donos esses bilionários enfim. Que história é essa de que o Al Hilal, um dos times mais ricos do mundo, tem interesse na contratação de Riquelme Felipe? Uma página que cobre o Palmeiras assegurou que o atacante de 18 anos de idade, que pertence ao Verdão, interessa ao clube saudita. O que eu fiz? Entrei em contato com o Diogo Silva, representante do jogador. O Diogo assegurou que essa informação é mentirosa. Não houve proposta, sondagem, nem qualquer contato. E mais, ele contou que o pai do jogador chegou a ver a notícia nas redes sociais e também quis buscar informações. Não existe absolutamente interesse nenhum. O único clube que recentemente entrou em contato para buscar informações foi o Copenhagen, da Dinamarca. Esse clube mandou uma carta de interesse, querendo entender as condições para um eventual negócio, ainda sem proposta oficial. Riquelme é tratado como uma das maiores promessas da base do Palmeiras, embora ainda com poucas oportunidades no time principal. Recentemente teve seu contrato prorrogado até 2029. Saideira sobre o Verdão: Abel Ferreira não pretende liberar o goleiro Everton, alvo do Bahia. Mas o Palmeiras quer ouvir o Everton em relação ao seu futuro para saber se o Verdão oferece ou não uma extensão do contrato. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2027. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão.
Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.